Bem-vindos a mais um episódio do nosso Visual React, onde a gente comenta e reage a breakdowns de filmes, séries, comerciais, o que seja, que envolva efeitos visuais. Eu sou o Felipe, Eu e sou o você? Gus. E a gente trabalha com efeito visual há mais de 10 anos, e o nosso intuito com esse projeto, com esse conteúdo, é trazer mais aprendizado da nossa área técnica, através de mim, que sou um artista 3D, dono de produtora de efeitos visuais, e o Gus, que é um compositor de efeitos visuais também, que trabalha no mercado internacional, em uma empresa bem famosa, compartilhar os nossos ensinamentos, a nossa vivência, né, ao longo dessa vida de efeitos visuais, É. de maneira que você que fique curioso, que vê os breakdowns, os making-offs famosos, não entende às vezes o que está acontecendo ali, acha bonito, acha legal, só ouviu falar de fundo verde, ou você que já trabalha com efeito visual e quer entender um pouco mais da área, trocar ideia, assim, a gente fala que na nossa área, tanto eu quanto ele, eu acho que ele também concorda, a gente está sempre aprendendo, ninguém sabe tudo, né? É. E é importante falar isso porque quando eu comecei, ou antes de começar, eu queria trabalhar com VFX. Aí eu só vi os rios, não entendia nada. Falei, nossa, que coisas legais, coisas, explosões e naves. E aí era tudo muito lindo assim, né? Eu, caramba, eu quero trabalhar com isso, quero ser isso, mas quero ser o quê? Eu nem sabia o que tinha envolvido nesse reel. Tinha compositor, tinha lighter, tinha modelador, tinha animador, tinha várias skills que eu nunca ouvi falar e hoje eu sei o que são as coisas, mas naquela época não. Eu não sabia nem por onde começar, cara. O que eu queria ser? Não sei, quero trabalhar com isso. E aí caí na composição sem querer e fiquei. Isso Mas é é legal, isso, que você falou. isso é bacana entender. E assim, agora é a oportunidade que a gente está dando. Não que a gente está dando, a informação está aí na internet, né? É, Mas assim, da gente poder trocar uma ideia, conversar e agregar alguma coisa na vida das pessoas, né? E a galera ter acesso, a galera que quer começar a ter acesso a duas pessoas que já trabalham no mercado também, tiver dúvida, comentar no vídeo, a gente poder responder, trocar ideia, porque efeito visual, o VFX de verdade, ele tem muitas carreiras dentro dele. Você pode, tem, sei lá, uns 10 caminhos diferentes, principais, assim, e caminhos secundários. Você pode trabalhar com inúmeras coisas, ou só com uma coisa. Você pode, como o Gus falou, fazer só 3D, você modelar, fazer textura, iluminar, você animar, você fazer rigging, que é você criar os ossinhos e preparar o personagem para poder ser animado. Vamos dizer que é como se você criasse um puppet, um ventrílocozinho com os controladores para o animador pegar e animar. E dentro de composição também, composição que é a etapa que você junta o que é produzido no computador, né? Os renders 3D, o CGI, outros elementos filmados, e você junta isso no filme para parecer que tudo tá com aquela look final, que foi tudo gravado na hora, que não existe efeito. E também tem Mate Paint, tem a parte só de limpeza, né? Tem gente que só trabalha fazendo a limpeza de cabo, limpeza de microfone, que também faz parte da composição. Então, tem inúmeras funções e carreiras dentro do efeito visual. E uma coisa eu acho que a gente também concorda, Luiz, que existe uma demanda absurda no mundo. Falta profissional hoje mundial para isso. Falta gente se formando, né, para poder trabalhar preparada. É, sim, cara, a demanda tá muito alta, assim. Eu acho que eu nunca vi o passe do artista tão valorizado como nos últimos anos. Então, isso é um sinal de que o mercado tá deficiente de profissionais e nunca é tarde para começar, né, cara? Então, sempre que eu tenho oportunidade de tentar convencer alguém de ir para a área, eu falo, cara, vai, eu acho que vale a pena, sabe? Eu também acho que vale a pena. Eu acho que quem critica que trabalhar com efeito vai falar, o cara vai ficar aí horas e horas sentado no computador. Quem critica é porque talvez não teve sucesso, é um frustrado, ou porque começou da maneira errada e não conseguiu. Mas eu, pelo menos eu vejo tanto a gente como diversos amigos, a galera tipo trabalhando com o que gosta e sendo remunerada relativamente bem, assim, para a média do mundo, né? Sim, não, e pensa em quantos artistas deixaram esse caminho para trás por uma convenção social. Por exemplo, sei lá, um cara que era um puta desenhista teve que se render a uma faculdade de direito, por exemplo, e tá lá insatisfeito fazendo o direito dele, né, fazendo a carreira dele. Então, assim, a arte no Brasil é algo muito delicado porque ela não é incentivada, ela não é discutida, ela não é trazida. As pessoas não têm uma acuidade estética, uma vontade de desenvolver a estética no Brasil. E, cara, a gente que seguiu nesse caminho, eu acho que a gente somos pessoas privilegiadas por essa oportunidade, assim, com certeza de fazer o que a gente ama. Não é fácil, não é um mar de rosas, mas como nenhuma profissão é.
A gente pelo menos Exatamente. faz aquilo que a gente gosta, né? Exatamente. Nada na vida você vai se ganhar dinheiro fácil. Ganhar dinheiro É. fácil eu acho que não existe. Você tem que trabalhar, você tem que estudar. Mas em relação a outras profissões é algo bem prazeroso, né? É divertido. Apesar de vez em quando a gente tem os estresses de ficar trabalhando até tarde, cobranças. Mas é divertido. Eu gosto de ver no ar o resultado do trabalho artístico, porque é arte, né? Não deixa de ser arte. Você está É. fazendo algo que não existe, você está criando mundos que não existem, pessoas, personagens que não existem. É arte com técnica, né? É uma É. mistura de técnica e arte. Eu sinto quase que é como uma síndrome de Estocolmo. Tipo, você apanha, você sofre, mas quando você vê, você, caramba, quero fazer outra. É. Você pega o trabalho, você começa empolgado, e aí você fica até metade empolgado, e quando começa a te pressionar, estressar, você fala, porra, eu É, tô puto com essa merda, eu quero entregar logo isso, aí você entrega, nossa, ficou legal, qual o próximo? é, é isso, cara. É isso. E com isso a gente pode começar nosso react de hoje. Com esse disclaimer. Boa, vamos lá. Então hoje a gente vai ver aqui. Ih, mostrei até meu desktop, mas não tem nada ali também. Tem criptomoeda? Deve ter criptomoeda. E aí ferrou. Aí lascou, hein? Oh, mais uma da Rodeo aí, rapaz. Pô, cara, eu fui pegando sem ver, só pelas séries. Só que a Rodeo tá com tudo. A Isso é um Rodeo bom tá. sinal, é um bom sinal. É bom, bom sinal. Os caras estão pegando todos os trabalhos aí da Netflix bons, eles estão fazendo. E são os melhores efeitos da lista que eu peguei aqui. Ah, Sandman é foda também. Putz. A gente tem ali um crominha, né? Um cenário sendo criado todo em 3D para poder fazer as pedras flutuando. Temos umas partículas aí, simulação. Tudo muito bem feito, bem integrado com a luz. Tem um lens flare que foi adicionado aqui depois, eu acho, né? Ah, sim. Porque o que que Possivelmente. acontece? Isso é uma coisa legal da gente falar, né? Aqui o diretor e o diretor de fotografia, ele filmou o take com o lens flare lá. E aí teve que ser criado todo o 3D e depois o lens flare tem que ser aplicado por cima, né? No final, para poder bater com o que foi filmado. É. Ou Uma então você cria, pergunta. ou você cria um, ou você usa parte do primeiro para você sobrepor o É, segundo, né? uma pergunta. Sua preferência é quando vem cena sem lens flare e adiciona na pós ou quando vem com lens flare assim? Esse daí eu tenho a resposta. A gente lá na produtora, quando o diretor é nosso amigo, a gente briga com ele e fala, cara, não bota lens flare na hora da gravação, não. Faz depois, porque dá muito mais trabalho e dor de cabeça. Dá vontade de chorar, cara. Então, uma opinião comum que É. se os diretores pudessem estar vendo a gente falando, por favor, diretores, botem o lens flare depois. Eu sei que fica bonito para você gravar na hora da cena, o diretor de fotografia. Se o diretor de fotografia for seu brother, eu já tive algum diretor de fotografia que a gente fala, ele vai lá, tá bom, só nessa que tem o efeito. Nas outras eu vou botar, vai estar. Porque atrapalha muito, né? Nosso Atrapalha. trabalho. Fazer rota, nossa, cara. Aí, ó. Esse é um bom exemplo do que acontece. Mas ficou bonito no final. É. Isso que importa. Aí, Olha esse isso. diretor não teve pena, Nossa. não. É isso aí. Meteu, Taca flare nessa porra. Ô, desculpa, eu falei meteu o palavra. flare em tudo. Não, pode falar. Acho que o YouTube, a gente não vai monetizar mesmo, pode xingar. Pô, esse daí é maneiro pra Aí, caramba, ó. Vou voltar aqui, uma só bela pra gente cena. ver. Uma bela cena aqui. Tem uma complementação de cenário. Você vê que eles pegaram uma ruína. Isso daí também é bem comum, né? Eles filmarem locações antigas que elas estão meio quebradas, são muito antigas, e eles fazerem complementações. Você vê que aqui o pedaço da torre do castelo, eles recriaram o castelo, ficou perfeito. A integração tá muito boa, tá É. perfeita. Esse dragão aí ficou muito maneiro. Pareceu ali o sistema de músculo dele, a musculatura. Uma bela série. Ó, esse daqui é bem famoso. Normalmente criaturas, né? É bem comum as criaturas eles terem um dublê de roupa verde para poder tirar, né? Ter o prop do animal, pelo menos o volume, porque o ator ele precisa interagir. A mão do ator, quando você vai trocar o 3D, ela tem que estar tendo contato. E esses pontinhos laranjas são mais uma vez os famosos pontos de tracking para poder pegar o movimento daquele objeto que está ali em cena e trocar no 3D. Você quer falar alguma coisa? Não, mas é isso aí. É basicamente isso. E você vê que está muito bem integrado, animado, é um close. Mais uma vez aí o dublezinho de chroma. E é legal falar que é uma referência. Aqui, nesse caso, o dragão estava do lado, não estava nem na posição dele. É. É mais uma referência visual até para o ator seguir.
E olha Sim. quem tá aqui, ó. Temos o que aqui embaixo? A famosa bolinha. Ah, ali acho que é a bola do cenário mesmo, hein? Ah, não, é Será? nada, não. Foi É uma tudo. bola, pô. É, realmente, olha lá, saiu tudo. Aqui. Quer Ela tá dizer, pegando a saiu tudo, iluminação. ficou só as árvores do BG e o ator. É, exatamente. Na verdade, corrigindo, eu acho que é uma. Você estava certo, é uma bola do cenário, porque tem outras aqui, só que eu acho que ela não era para estar ali. É, E eles apagaram. pode ser. Porque ali atrás tem na esquerda, né? Bem, a gente está supondo aqui, a gente não estava lá para saber, então. É. Mas aí um. Normalmente em estúdio eles usam muito o chroma azul, né? Tem muito uma regra. O verde e o azul são os mais usados, mas eu tenho visto o Hollywood usando muito azul. É. Depende, né? Acho que depende muito de quem tá, de quem vai ser o É. plate, o foreground, né? Depois a gente, ao longo das próximos episódios, a gente vai falando também das cores de croma, né? Porque o azul e o verde, cada um tem suas particularidades. Tem É, uns que eles servem, são mais vantajosos para algumas coisas, absorvem menos luz, né? O azul, é. principalmente para externa, o azul ele é melhor, né? Do que o verde. O verde ele retorna muito se tiver sol muito Ele é claro. muito mais luminoso, né? É, exatamente. Essa daí é bem legal. E eu acho que essas cenas que elas são muito surreais, né? É uma coisa que está saindo do comum, elas são mais difíceis de ficarem realistas, porque a sua cabeça já está vendo uma coisa ali que não existe, né? É. Já está acontecendo várias paradas. Olha esse Isso chroma. daqui, Meu Deus do é, céu, cara. vamos voltar aqui. Olha fazendo um despill desse chroma, meu Deus do céu. Fala o que é Dispel para quem não conhece. Ah, despill é uma coisa muito boa, cara. É você eliminar Esse o chroma, verde. Olha só a borda, cara. Meu Deus do céu. esse chroma aqui tá com a borda soft, não tá? Nossa, tá muito doce isso aí, cara. A luz que o cara fez aqui foi para derrubar a galera de efeito Os caras filmaram visual. com Pro Mist na lente. Porra, que É, sacanagem, cara. exatamente. Isso que eu ia falar. Eles filmaram com filtro aqui, não tive, tipo assim, isso daqui é assistente de direção que tacou foda-se pro supervisor de efeito. Se bem que no Que final nem foi usado, né? Acho que os caras desistiram de usar isso aí, porque colocaram. eu acho que sim. Eu Falando, não acho vai que dar certo. talvez a gente pode ver que talvez às vezes ficou tão ruim a filmagem que eles já foram direto pro 3D ou a ideia mudou, porque aqui o cara tava cortado, né? Eu não sei se era inteiro isso daqui. Talvez o Então, concept tenha mudado em algum ó, momento. e aí o cara virou um 3D na mão ali. Mas só para voltar lá, o Dispel é você eliminar essa influência do verde que volta da tela, Vou do botar aqui. screen, no ator, né? Então você pode ver que tem invasão de verde em todo ele, no preto, no cabelo, na Aqui, pele. ó. E o Aqui tá Dispel é bastante. essa descontaminação do verde em cima do plate, Boa, né? exatamente. Mas esse take aqui, meu Deus do céu. E aí é basicamente tudo 3D, né? Ele é só o ator real filmado. Isso daqui é bem maneiro, né? A galera usa muito trocar só o corpo ou trocar o rosto, né? E aproveitar a parte filmada. Tem aqui um full CG bem maneiríssimo de cenário. Nossa, cara. Houve assim Vamos voltar aqui. um planejamento bem interessante das cenas, né? É, sim. Desenho de cena é bem curioso, né? Ó, aqui, esse fluido, né, que é essa entidade meio metalizada fluida, eles botaram um metálico para eles poderem até ter noção, eu acho, como referência É, do shader, né, do é, reflexo da luz. Esse daqui também, eles pintaram a atriz com a cor parecida, para eles poderem ter noção, tá vendo? Que é bem parecido o dourado. Muitas vezes eles fazem uma referência no set para poder facilitar o efeito, né? é. E o resto é tudo 3D e o ator só tá ali, né? Ó, mais uma legal, que é legal de ver, ó. Galera, botaram aqui num tripézinho, né? É, É dois manequins, na verdade, não é nem uma atriz, é um manequim mesmo é. pintado. É, até porque na cena os personagens estão parados também. É. Aí é um full CGzão, também, maneira, cena. São cenas bem complexas, né? Bem fantasiosas, assim. Tudo Made anamórfico. paintzão, tudo anamórfico. Meu Deus do céu, anamórfico não, cara. Pra que Então, isso? a gente trabalhou
A gente trabalhou num projeto recente que os caras filmaram tudo em anamórfico, o tracking fica pior para fazer, né? É, Mais complicado. é um trampo, cara. Tudo, né? Desfoque, integração, tudo é mais complicado. Isso. Esse daqui, se eu não me engano, é, eles lá no cenário eles deram uma mexida no céu, complementaram até mais montanha, então. É, fizeram um Isso acontece set muito. extension. Isso acontece muito, porque a cena fica pobre, né? É, Então, a composição aqui, para poder ficar bonito para o filme, tem um desequilíbrio, né? Se você vê a montanha tá vindo só daqui e aqui fica um buraco, ó. isso acaba Se chamando a você... atenção do espectador de alguma forma, né? Do inconsciente do espectador. Exatamente. E temos pontinhos de trekking aqui no chão, ó, fincados na montanhazinha de areia, É, para poder pegar o movimento da câmera, que provavelmente deve ser um drone. Essas cenas aí são fodas. Ó, essa é legal a gente dar uma olhadinha também. Olha, claro, aqui a gente tem uma luz, né, piscando. Tem provavelmente um tufão aqui para poder fazer o vento no cara. Apesar de ser simples, é bem legal. Vai trocar quase tudo, ele vai estar contra a luz, né? Ele está bem é. escuro. E a iluminação aqui está muito bem feita da composição, né? Porque o fogo está influenciando ele da maneira bonita, Isso é uma assim. coisa também boa de se falar que, cara, é uma coisa básica, mas que a gente vê que acontece às vezes, é que o diretor de fotografia ou quem está no set não fazer o match da luz da cena, do estúdio, do que vai acontecer na cena. Então, por exemplo, a luz, nesse caso, teria que vir da frente, né? Forte, assim. A É, gente tem alguma coisa acontecendo, mas é comum até a gente pegar um projeto de um cliente e falar assim, eu quero trocar esse fundo por outro. Mas você fala, tipo, que fundo você quer colocar? Mas é isso é um fundo importante. totalmente diferente do que está na iluminação do Você set. vê o que o Luiz está falando aqui? Peraí, deixa eu chamar aqui a ferramentinha de anotar. Aqui, ó, essa luz que está marcada aqui nela, eu desenhar. Essa luz aqui, né? Tá vendo aí? É isso aqui, né? É isso aí. Então, ela tá bem batendo com a luz final. Então, o diretor de fotografia fez exatamente o que ele falou, deu um match ali, bem correto. Poder. E normalmente essa parte que você falou muito acontece pelo cliente. O cliente quer trocar o footage, mas não foi feito com a luz certa e ele não tem noção, porque ele é o cliente. Exato. E às vezes nem no roteiro foi discutido isso. Ele vai lá, simplesmente É, grava e quando for ver, putz, deu ruim. esse take aqui é um take de stock shot que tá meio feio. A única coisa. Mas, assim, a única coisa que destoou aqui, não é que tá ruim, mas tá meio estranho conceitualmente, né? É, né? Nossa, cara. O conceito, não é nem o trabalho de si, a composição. Mas aí também, normalmente, é coisa de diretor que inventa que quer botar um stock shot e aí a gente tem que fazer, né? É, Nossa, isso daí foi uma sacada boa. Isso daqui é criatividade para gravar a galera no Chroma, né? é. Escorregando, ó. Olha que louco. Os caras fizeram um tobogã inflável de criança. Aqui. Genial. Genial. E Toca a rota nesse botaram negócio, meu Deus do céu. tecidinho verde e mete Nossa. roto até no tecido balançando, ó. Ó o tecidinho. Caraca, eu não tinha visto isso não. Esse daqui, porra, foi a primeira vez que eu vi um tobogã inflável de criança usando para efeito. Divertido, divertido. Foi legal, curioso. Isso daí é novo para mim, nunca tinha visto, viu? Nossa, croma Ali eles maré. fizeram modelo 3D, né? Porque tem as cenas ali que o ator. E é isso. Encerramos esse daqui com o Sandman. A gente viu aí dois breakdowns, dá para ter noção mais ou Aliás, menos. que obra de arte também Sandman, cara. Olha, Muito nossa, bom, muito muito bom. fluido, né? Muito fluido de energia, vórtex, coisas que são mais complexas de serem feitas também, né? É. Esse não tem. Tem bastante extensão de cenário também. E aí, nesse caso, é uma peça assim que a gente vê o VFX funcionando a favor da história. Tem muito É, VFX que a gente vê que não faz muito sentido para a história, ou então poderia ser contado de outra forma, com um roteiro um pouco mais elaborado. Mas nesse caso, esse roteiro já é um roteiro forte, e aí o VFX vem tipo, só complementar aquilo que é o contar a história, né? com certeza. Principalmente para essas séries e histórias que elas são. O Sandman é quadrinho, veio do quadrinho, né? É.
E aí, poxa, os efeitos visuais, eles viabilizam coisas que há 10 anos eram impossíveis. Por exemplo, o Avatar que vai ser lançado agora, James Cameron esperou aí diversos anos desenvolvendo tecnologia para poder chegar na ideia que ele tinha. Tem coisas que É, tiveram que ser desenvolvidas ao longo dos anos. E o Avatar, o Jurassic Park lá no começo, foram filmes que criaram as ferramentas que a gente usa hoje para é. poder Tem a gente projetos trabalhar. que não ficam velhos, cara. O Então, para mim, o Exterminador que 2 não pra fica mim velho. não fica Eu velho ia até falar hoje. isso. É o Exterminador 2 e o primeiro Jurassic Park, para mim, até hoje, se eu via na TV, são perfeitos. É, são Nível muito, de. mano, realismos assim, tipo, que era impossível você conseguir na época. Hoje é difícil você Inclu... conseguir, É. sabe? Inclusive, eu acho que, não sei se você concorda, o Jurassic Park teve umas versões mais novas que o efeito é pior do que o do primeiro. É, isso é um bom exemplo de efeitos que não funcionaram a favor da história e também não funcionaram para a parte técnica. Então, mas é Porque eles isso, cara. começam a botar muito 3D, assim. Eu É, acho que o efeito, a maneira do efeito ficar bem feito, para quem está assistindo entender, é quando você tem ele invisível e ele fica crível. E você consegue isso quanto menos você usa de efeito e mais coisas reais, mais coisas práticas. Eu acho que o grande lance naquela época é que eles usavam muito animatronic misturado com um pouco do efeito. Eles é, usavam coisas práticas, modelos reais, esculturas, robôs. E eu acho que isso faz muita diferença. Uma empresa que fazia muito isso também é o Star Wars, e nos episódios novos do Mandalorian, que depois a gente outro dia vê aqui, eles também voltaram um pouco com essa técnica. Eles estão usando muitas coisas no estúdio construídas de animatronic, de robôs, e os efeitos são para dar aquele toquezinho sutil. Porque é, se você começa a botar muito efeito na cena, ela começa a ficar artificial, né? exato. Aconteceu isso alguns tempos aí no estúdio, que é assim, o cliente queria colocar uma fumaça no set, num shot. Aí beleza, simularam a fumaça, tal, não sei o que, colocaram. Cara, por mais que a fumaça estivesse realista, ela não era prática, sabe? Então, tipo, não É. ficava bom, não ficava bom. O que a gente teve que fazer? Reduzir bastante a influência da fumaça CG e começamos a colocar efeito prático, gravado em estúdio. Cara, trouxe outra coisa para o projeto. Então, assim, às vezes, nem com hoje em dia a gente tem muito recurso, ok? A gente tem bastante bons artistas, tem bastante coisa que você pode usar a favor, mas nada substitui o efeito prático, cara, nada. Assim, é muito louco. Vou te falar que a gente lá na empresa usa bastante footage do Action VFX, que eu acho que É, para mim é uma das bibliotecas mais bem feitas, e eu acho que metade aí do cinema e da indústria usa os materiais dele, que basicamente são plates de coisas reais filmadas para poder usar no efeito. Então eles gravam realmente fogo, fumaça, e muitas vezes fica melhor você usar aquilo na comp, é mais rápido, do que você ter que simular uma fumaça em 3D. é, Porque eu acho que a simulação da fumaça em 3D para uma fumaça que é filmada, bem feita, para poder ser usada. Primeiro que a fumaça em 3D você vai ter um tempo maior para poder chegar no resultado final, né? E a fumaça filmada já vai te ganhar tempo. E também para poder chegar na qualidade, ficar bonito. E você tem um pouco mais de gasto de tempo e de dinheiro do que você comprar um footage que está bem filmado para usar. exato. Então, nosso mercado também ter velocidade de entrega ajuda. Então, nem É, sempre você vai ficar simulando um monte de fumaça no Houdini. Óbvio, se você vai ter uma fumaça que ela influencia e ela age, tem fumaças que elas têm. É como se fosse interagem, um né? personagem, interage. Então, É, aí sim você vai ter que simular em 3D. é, Mas se é só uma fumaça para poder complementar a cena, né? é. Exatamente, né? Nesse caso aí, a criatura pisava no chão, então quando era uma criatura grande, pisava e levantava aquela poeira, né? Então tinha que ter interação. Nesse caso, sim, era aquilo que ia funcionar, não tem jeito. Mas todo o overall da cena a gente acabou usando efeito prático. Então ainda é bom, né, cara, a gente não descartar essas técnicas mais antigas É, de com certeza. composição, assim. E Action VFX, a gente está falando em português, mas se vocês quiserem, depois ó, pode patrocinar a gente. É, Vocês patrocinam um monte de YouTuber, é pô. verdade. E Eu tem já projetos. gastei, eu já gastei no Action VFX, eu acho que uns US$ 5.000 ou mais. Então, É, aí é eu já, bom. Cara, a é bom. biblioteca deles é muito boa. É muito boa. Para quem está trabalhando e tá fazendo freela ou trabalha em alguma empresa, acho que toda empresa deveria usar os conteúdos deles, assim, são os que ficam melhores nos trabalhos. A É. gente já usou em novela, filme, série, já usamos direto. E eu acho que é isso, acho que a gente cobriu aí, foi mais rapidinho esse, né? Acho que Ah, é cara, é isso. isso. Eu acho que essa coisa do roteiro é importante, mas aí não tá acima da nossa possibilidade, né?
Uma coisa que eu também passo muito por isso, quando às vezes a gente, pelo menos aqui no Brasil, às vezes eu estou trabalhando em algum comercial, vamos falar de comercial, a gente está falando só de filme sério, mas o diretor, ele é mais amigo, mais conhecido, então a gente tem uma certa influência de poder opinar, a gente sempre sugere a ele, se ele puder fazer prático no set, poder explodir qualquer coisa, ou fumaça, se tiver orçamento, é melhor do que o efeito. O efeito é justamente se não puder, né? E aí a gente sempre dá prioridade. Eu acho que um bom artista de efeito visual, um bom supervisor, ele vai falar, cara, você tem como fazer real no set? Pode parecer estranho, mas até eu, como empresa, às vezes sugiro o cliente tentar gastar o dinheiro com o prático. E falar, cara, se você começar a botar muito efeito aí, não vai ficar tão legal. Eu poderia falar para você fazer efeito para eu ganhar dinheiro e ficar aqui te cobrando efeito, mas é para ficar bonito, para ficar bem feito, né? Tem uma coisa também que eu acho que a gente pode trazer para a discussão, que é o seguinte, que é a própria interação do ator com as coisas, né? A gente falou bastante sobre isso hoje, mas tem uma situação que, por exemplo, sei lá, uma batalha. Peguei um shot lá também, que a mina recebia uma flechada numa mochila, assim, né? Só que a flecha era digital, então não tinha Uhum. interação nenhuma. A menina recebia a flechada, só que ela não tinha um react na cena. Então, cara, não fazia, nada fazia aquela cena ficar boa. Porque, tipo, não foi pensada no set. Então você para e pensa, putz, caramba, faltou isso, sabe? E são essas pequenas coisas que a gente começa a pegar durante os projetos que a gente, putz, tem alguma coisa errada, sabe? Tipo, não entendo o que está acontecendo, mas, enfim, acontece, né? O impacto da flecha, a reação da pessoa encolhendo, Com não certeza. existia isso na cena. Então acabou ficando um shot muito frio, né? Muito aquém. Por exemplo, um exemplo clássico de diretor que eu admiro, que gosta de fazer coisas reais, é esse daqui, ó. O Michael Bay. Michael Bay, ele explode metade do mundo para fazer o filme dele e ele tá certo, cara. Aqui. Isso aqui é Transformers. E ele, tipo assim, quase matou todo mundo da equipe. Caramba, a equipe ali, os caras só, Exatamente. Então, tipo assim, é tão real que quase bateu o carro na equipe, mas é justamente o que traz realismo. Como é que você ia fazer Transformers se você não explodisse carros reais, jogasse carro pra cima? Você não tem como fazer um robô ficar jogando tudo também em Full CG 100%. Primeiro que ia É, ser muito mais custoso, né? Às vezes é mais barato comprar um monte de carro de leilão e explodir, porque sim. vai ficar mais bonito também. E também não ia ficar realista, né? É, Imagina, isso é uma animação, não ia ser um filme. exatamente. E aí você trazer isso e complementar com todo o resto, né? Aí é legal. Teve um trabalho que a gente fez também de publicidade que justamente o diretor explodiu com lá uma equipe técnica de FX, né? Isso é legal de falar também. FX é efeito físico no set. Isso. VFX é Visual Effects, então não é o efeito do set. Então a equipe de efeitos especiais, que é diferente de efeitos visuais, eles explodem, quebram, dá tiro. Então o diretor ele explodiu, a explosão ficou um pouco pequena, talvez o cara não botou tanta pólvora lá e a mistura. E aí a gente foi lá e ampliou com outro footage de explosão. Também acontece muito isso, né? Sim. E trazer essa grandiosidade da explosão, né? Mas o importante é isso, a interação da luz estava ali. A interação da luz foi importante para aquele momento e aí você Sim. só cresceu aquilo que poderia ser mais impactante, né? Exatamente. Até porque no cinema é tudo um pouco ampliado para ficar bonito e legal, né? É, tem que impressionar. O tiro da arma, de qualquer arma que você vê no cinema, se você atirar no mundo real, você não vai ver igual. Aquilo ali é uma representação visual bonita que a Hollywood inventou de fazer aquele desenho do tiro, né? É. Cara, falando em tiro, semana passada eu vi um footage dos caras gravando a mais de 1 milhão de FPS, mano. Deve ser É legal. Eles não vi, não. bizarro, é bizarro. Eu nunca tinha visto isso, nunca tinha parado de pensar, mas existe uma shockwave no tiro, né? Então Tem. a shockwave chega primeiro no objeto, depois É, vem a bala. Eu, caramba, eu nunca tinha visto isso, cara. a gente pode fazer um só de tiro também, de aplicação de tiro, making off disso, porque é uma coisa que é simples, mas se você não fizer bem feito, fica bem feio lá no. Já fez bastante séries, assim, a gente normalmente aplicava tiro, ferida, buraco de bala, poeirinha Isso é e cápsula importante. voando toda vez que atira, né? Isso é legal, sim, cara, de trazer, porque principalmente quem tá começando gosta de fazer essas coisas, né? Então é bom trazer essa E para discussão. fazer o tiro tem os macetes, né? Do fogo que sai da arma e tudo mais. Tem uma maneirinha de fazer específica
que você vai reproduzindo de acordo com a arma, mas se você não fizer legal, não vai ficar crível, né? E uma coisa que eu lembrava também, que algumas pessoas lá quando estavam trabalhando, às vezes, tinham tanta experiência que tal, a galera tem que entender que quando você faz o tiro, dá o clarão da arma. E você tem que animar a luz do tiro iluminando o ator. E muita É. gente não faz isso, às vezes. Tem muito filme que eu já vi esse erro. Teoricamente, se tem luz, tem influência, né? É. Exatamente. Você não Teoricamente pode não, né? sair. Essa é a É, realidade. você não pode fazer o fogo do tiro e não iluminar o ambiente, iluminar, entendeu? É. Isso fica para uma Ótimo. outra hora. É isso aí. Então, chegamos aí em mais um episódio do Visual React. Por enquanto é esse nome, acho que a gente tá legal, a gente vai manter esse nome. E se você gostou, comenta aqui embaixo, dá um like. Se você quer mandar alguma sugestão de alguma coisa para a gente analisar, algum filme, série, se você tem alguma dúvida, comenta lá que eu e o Gus a gente vê e a gente responde. Isso aí. Valeu, pessoal. Beleza? Valeu!